Fala, Caneta Preta! Seja bem-vindo aqui a esse meu cenário diferentão e meu cabelo também diferentão. Mas vocês já devem ter percebido aí que meu filho resolveu dar uma adiantada, era para ele ter nascido só na sexta. E aí era já para eu ter gravado esse vídeo aqui para vocês. Eu terminei o simulado na sexta e submeti e falei, vou gravar a revisão no domingo, né? Mas aí ele resolveu dar uma adiantada, então tô aqui, né? Então a edição não vai ser tão boa, mas eu trouxe o microfone para cá, fui lá em casa pegar e vou passar a correção aqui com vocês, beleza? Então, é, o- o- pelo menos deu a notícia boa é porque pelo fato de eu ter atrasado a correção desse vídeo aqui, que é para sair na quarta-feira, então eu estou gravando na própria quarta-feira, o edital foi retificado nesse caso, né? E alguns itens da parte técnica de desenvolvimento foram retirados, o que deixou o edital um pouco mais simples, né? Ao meu ver, foi justamente a banca reconhecendo que pegou muito pesado nas outras questões e não atingiu o número mínimo suficiente, tá? Bom, o que eu vou repassar aqui com vocês, tá? Para os próximos simulados, eu vou ir nessa pegada aqui, tá? Eu vou manter HTML e CSS, tá? Por quê? Porque entra dentro aqui dessa parte de arquitetura de aplicações web, eu posso falar aqui de arquitetura em 3 camadas, eu posso falar de cache, tá? Docker e Kubernetes se mantém, Domain Driven Design MVC Model View Controller se mantém, assim como a arquitetura hexagonal e Cloud Native Apps, né, que é essa arquitetura de desenvolvimento em nuvem, tá? Java, JavaScript e Python se mantém, beleza? Git, OWASP também se mantém, DevOps e BPM. A pessoa falou, BPMN saiu. Olha, sinceramente, eu não creio que BPMN tenha saído do edital. Saiu assim um ponto, mas ainda pode ser cobrado dentro de BPM. O que vai mudar é que antes eu iria fazer uma questão muito específica de BPMN, agora eu vou fazer uma que envolva BPMN. Por exemplo, cara, quais são as notações que podem ser usadas para modelar os processos, né? Antes eu ia te cobrar qual é a diferença do gateway inclusivo para o gateway exclusivo, o gateway baseado em evento. Então, o que vai mudar é isso, tá? E na parte banco de dados, se manteve, eu vou continuar cobrando NoSQL, DW, ETL, OLAP e a parte de governança de dados. Eu estava doido para essa parte de governança de dados sair, mas não saiu. Então, esse aqui, quais vão ser os temas do primeiro simulado, né? Que vocês fizeram HTML, CSS, Java, JavaScript, Python e essa parte aqui. Então, pretendo fazer alguns ajustes aqui, tá? Por exemplo, aqui eu ia cobrar Reds, né? Ainda posso cobrar Reds, tá, pessoal? Por que eu ainda posso cobrar Reds para vocês? Porque na CGU caiu, né, o tema geral NoSQL, né? Então eu vou fazer temas gerais de NoSQL, mas na CGU caiu o tema específico de MongoDB. Então, já que é FGV, eu vou colocar uma questão de MongoDB, eu vou colocar uma questão de Neo4j, eu vou colocar uma questão de Cassandra, né, que foi o que veio aí nesse primeiro simulado de vocês, e eu vou colocar uma questão de Redis, justamente para pegar todos os bancos, né, orientado a documentos, chave-valor, orientado a grafos e colunar, beleza? Bom, então vamos começar a correção aqui do nosso primeiro simulado. Nosso primeiro simulado, a primeira questão é assinale a propriedade, assinale o papel da propriedade margem. Eu botei em inglês aqui, né? Mas margem no CSS em relação a um box, tá? Bom, galera, esse box model aqui do CSS é, senão, o item mais cobrado em relação a questões que envolvam o CSS, tá? Então é muito importante você entender como o CSS funciona. Então eu coloquei 2 artigos aqui, tá? Um da Alura explicando exatamente o box model, margem, padding, tá? A distância para o content. Dá uma olhadinha aqui, porque isso aqui você precisa ir para a prova, tá? O padding aqui, a distância entre o conteúdo e o border aqui, o border e a margem, tá? Então é importante entender esse box model aqui. Outra questão que é muito importante entender, ó, se você colocar aqui, ó, CSS W3 schools, tá? CSS W3 schools, e aí, deixa eu até melhorar aqui, box model.
box model. Então, vocês vão ver aqui, ó, que saber definir, por exemplo, o tamanho das margens, tá? Ó, margens aqui, ó. Então, ó, as margens são definidas a partir do topo, right, bottom e left, né? Então, se eu coloco os 4 valores, ficam o top, bottom, right, left. Se eu coloco só 2, ou se eu coloco só 3 valores, ficam top, né, right e bottom. Se eu coloco só 2 valores, ficam top e bottom, right e left, né? E se eu coloco só um valor, fica todos os valores para todas as margens, beleza? Esse ponto é muito cobrado, tá? Então, assinale o papel da propriedade em relação ao box, é o espaçamento externo, né? Olha aí a margem aqui, para definir a distância entre o elemento e o canto da tela. Então, aqui, o canto da tela aqui, beleza? Galera, isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui cai direto naqueles itens, naquelas provas que a gente viu na mentoria. Se você ainda não viu a mentoria que eu fiz, eu gravei 4 horas de mentoria, resolvendo 16 provas, sendo 11 do FGV e 5 do CESP. Veja essas horas de mentoria que são muito importantes para definir e você definir quais são seus pontos fracos ali, tá? A gente fez a mentoria muito focada ali para a parte de ciência de dados, obviamente, né? Mas o desenvolvimento ainda continua contando, isso não foi retificado no edital, né? Então o desenvolvimento ainda continua sendo uma parte importante porque é um item de critério de desempate também, tá? Assim como ciência de dados, beleza? Bom, a segunda questão aqui, qual será a saída do código abaixo escrito em JavaScript? Então eu dei um código aqui, um sort console.log, beleza? Bom, e depois eu fiz uma outra função aqui que é o lista.every, tá? Lembra que na hora que eu estava fazendo essa mentoria, é muito importante que antes de você ver esse vídeo, tá? Você veja o vídeo de mentoria, beleza? Ali tem muitas questões ouro. Então eu falei, olha a FGV cobrando sorte, e a FGV cobrou sorte em provas recentes, que eu nem me lembro quais foram, e quando a gente estava fazendo os simulados, né, que a gente pegou muita banca FGV e a gente fez simulados para CGU, TJDFT, você faz AM, e teve um outro que a gente fez simulados, a implementação do sorte ela foi facilitada no ECMAScript 2021. E aí, na aula que eu fiz para CGU, eu falei justamente isso e falei do sorte. Falei, galera, olha, esse sorte aqui tá com uma cara, né? E foi um dos palpites que eu acertei. Então, o sorte começou a ser cobrado pelas bancas, mais especificamente pela FGV, tá? Só que o que acontece? Se você ainda não sabe nada de JavaScript, eu te recomendo, né, fazer algumas coisas. O que? A primeira é você saber manipular strings, tá? E saber manipular listas. Então, quais são os métodos da string e quais são os métodos da lista, tá? São importantes os métodos da string, os métodos da lista, tá? Que esses métodos são importantes para você ter uma maior probabilidade de acertar a questão de prova, porque pode ser que ela te cobre um método que você não sabe. Por exemplo, o sort foi um método que você sabe, né? Porque eu já cobrei ele. Mas há outros métodos ali. Por exemplo, eu cobrei agora o every, tá? Então, o link que eu sempre passo... Bom, então, quando a gente chega aqui, ó, nesses pontos, né? Então, nós temos aqui a lista, tá? A lista contendo itens como caracteres, né? Strings e números, tá? Então, literais e números, beleza? Então, eu mando ele ordenar e depois eu pergunto aqui, ó, every. O grande Q dessa questão era o every, tá? Tem um Qzinho aqui, tem uma dúvida que talvez você possa ter ficado no sort, tá? Por quê? Vamos lá. No ECMAScript 2021, até coloquei uma referência aqui para vocês, tá? Então, ó, array prototype sort is being made more precise to reduce the amount of cases resulting in implementation defined sort order. Ou seja, ele foi justamente refatorado aí, né? No ECMAScript 2021. E aí, na mentoria eu falo isso, né? Eu entro aqui no sort com vocês, tá? Eu entro aqui no sort, né? E falo um pouquinho aqui do sort para vocês. E aí falo principalmente que a ordenação do sort, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar os elementos aqui, né? Em valores de string, valores textuais, tá?
Ó, se função de comparação não for informada, os elementos serão ordenados de acordo com a sua conversão para o texto, ou seja, os elementos são convertidos para texto. E em uma ordenação numérica, o 9 vem antes do 8, mas porque são números invertidos, o texto 8 vem antes do 9. Então, é só tomar cuidado com isso aqui, né? Então, eu falei justamente desse exemplo aqui, ó, 1, 10, 2, 21, tá? E aí você manda ordenar, como é tudo convertido para texto, então vem 1, 10, 2 e 21, beleza? E há outros métodos aqui. Por exemplo, recentemente a FGV cobrou um método que é o MAP, tá? Para que serve o MAP? O MAP serve justamente para você extrair valores de um objeto, tá? A partir de você tem uma lista de objetos e você quer transformar isso em outros valores. Então o MAP é muito utilizado para isso. Geralmente a gente usa o método map passando um callback só com o valor atual, através de uma arrow function, tá? Então ele fica mais ou menos assim, ó. Cadê aqui um exemplo dele? Pronto. Isso aqui é o valor padrão do map aqui. Então você tem uma lista de números e aí você está transformando aqui, ó. Para essa função de square root, você chama o map, né? Então ela vai retornar o square root de cada um desses elementos aqui, tá? Então a raiz quadrada, né? Então 1, 4 e 9. O roots é 1, 2 e 3, né? Porque o map ele tem como parâmetro, como valor default, o número que ele está inteirando. Então ele vai passar esse número para a função square root. E ela tem que devolver alguma coisa, que é justamente o retorno da raiz quadrada, né? Então você pode fazer ela assim, que é uma forma mais simples, né? E enxugada, né? No syntax sugar, ou aqui numa forma mais detalhada, né? Mas é claro que aí a banca chegou, geralmente a gente usa map assim, cadê uma arrow function aqui? Não estou achando aqui. Mas beleza. Aí o que a banca fez? Ela cobrou a função do callback passando o valor atual e o índice. Então, por isso que é importante dar uma olhada aqui nessas funções. Por exemplo, essa função at é uma função relativamente recente, porque a partir de agora eu consigo passar um valor negativo para achar posições de trás para frente no array. Antes isso aqui não era possível, tá? Existe a função também flatMap, que é para fazer transformações de valores que estão mapeados a partir de um map, tá? E a que eu cobrei foi essa every aqui, ó. O método every testa se todos os elementos do array passam pelo teste implementado pela função fornecida. Esse aqui ele é muito utilizado para quando a gente quer testar validações de caminho de rotas, por exemplo, se um usuário tem um determinado perfil ou não. Então, se um usuário tiver um perfil daqueles possíveis perfis para acessar a rota, então beleza, então ele pode passar. Se ele não tiver, então ele não pode passar. Então a gente usa geralmente esse every para isso, tá? Então aqui no caso da questão, o every foi, ó, eu estou transformando aqui todo mundo para string, tá? E estou verificando se tem alguma se todas atendem um critério, né, maior ou igual a 4. Então, para cada uma, ele vai verificar se atende o critério maior ou igual a 4. Se alguma dessas não atender, ele vai retornar falso, né? Então, o retorno desse every aqui, ó, teste todos os elementos, implementado pela função fornecida. Então, era isso que eu queria testar, né, com vocês, né? Então, o retorno aqui é falso, é só um valor, né? Você poderia achar que o retorno poderia ser para cada valor, né? Então, para cada valor aqui vai ser testado se ele vai ser retornado true ou falso. Eu nem sei se eu botei essa alternativa aqui. Poderia até ter botado, né? Ó, para ficar mais interessante que essa questão, deixa eu só refazer ela aqui de tal forma que fique mais interessante ainda. Matheus Rafa. Poderia ter criado isso aqui, ó. Poderia ter um false 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então poderia ter que 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui seria um true, aqui seria um true, aqui seria um false. Entendeu? Poderia confundir ainda mais, né? Então sorte já caiu em provas, então eu coloquei essa questão aí para vocês, beleza? Qual será a saída do código abaixo, escrito em Python 3.9? Aqui é muito importante a gente entender justamente as estruturas do Python, tá? Então, pessoal, se você ainda não sabe as estruturas do Python, listas, tuples, sets, dictionaries, pare esse vídeo agora,
vai dar uma estudadinha nisso, beleza? Porque tem uma diferença no seguinte, quando eu criei aqui, eu criei como lista, né? Mas o que eu estou te perguntando aqui é se você sabe a diferença do append para o extend. Eu poderia até complicar ainda mais, colocando aqui as funções add e tal, mas aí daria erro de compilação, porque o add é só para set, né? Então, nesse caso aqui, ó, por que o gabarito dessa questão foi letra C, né? O gabarito dessa questão foi letra C porque o A 10, 20, Rafa e 30, o B 10, 20, Rafa e 40, tá? Então, quando eu faço um A append 50, né? Olha aqui, o 50 vai para o final. Minha esposa tá tossindo ali. Pode tossir, Kalima. Então, o append vai para o final da lista, tá? E quando eu faço um b.append A, eu coloco toda essa lista no final da lista no final da lista B, né? Que é esse caso aqui, ó. Então 10, 20, Rafa, 40, né? Que é a lista B, e eu estou colocando toda a lista A no final dela, tá? E já quando eu faço o extend, o que eu estou fazendo? Eu tenho a lista C, que é a lista 40 e 60, e eu estou fazendo um extend aqui. Ele faz o quê? Para cada elemento dessa lista aqui, no caso B, né, 10, 20, Rafa e 40, ele vai adicionando aqui esses elementos, ó, um a um, ó, 10, 20, Rafa e 40, e, por fim, o elemento inteiro aqui, que é o último elemento da lista B, né? Então, eu coloquei até uma referência aqui, ó, que essa questão já caiu recente, ó. Eu fiz até um post disso aqui. Olha aqui, ó, a questãozinha de Python no Ministério Público do Estado de Santa Catarina, cobrando add, append, tá? Ele só não cobrou o extend aqui, que é o que eu estou cobrando. Tá? Então, saber diferenciar o add do extend e do append é importante, beleza? Outra questãozinha aqui de Java, tá? Uma questãozinha bem tranquila, mas que cai bastante, que é o tratamento de exceções em Java, tá? Então, public static void main, string A, inicializou um array de strings aqui, fez um forzinho e depois fez um finally, tá? A primeira questão aqui que eu estou te cobrando é se você sabe que é possível usar somente try e o finally, sem usar o catch. Sim, é possível, tá? Nesse caso aqui, o catch não é obrigatório. O que vai acontecer nesse caso, então? Ele vai imprimir os valores, tá? Só que o que acontece? Imprimiu o Rafa, imprimiu o Matheus, imprimiu o Ricardo. Como esse array tem 3 elementos, ele vai de 0 a 2, tá? Então, ele vai imprimir, ó, Rafa, Matheus, Ricardo, tá? Que é, qual foi o gabarito aqui? Letra C. Rafa, Matheus e Ricardo. E a partir disso, depois, na hora que ele acessar o índice 3, tá? Na hora que ele acessar o índice 3, como o índice 3 não existe no meu array, porque é 0, 1 e 2, vai dar um array index out of bound exceptions. Então, sai aqui dessa exceção e não tem catch. Então, ele vai direto para o fim. Só que antes disso ele passa por quem? Finally. O bloco finally sempre será executado. Então ele vai imprimir um wait aqui e depois um erro de execução. Não dá erro de compilação, tá? E aqui poderia ser essa letra B, só que faltou o erro de execução ali que daria por causa do array index out of bounds exception, tá? Por isso, letra C. Lembre-se que na CGU tinha um assunto não, esse comentário aqui é para a questão de baixo. Pronto. Então aqui nesse caso aqui, gabarito letra C, finally sempre será executado. Tá? Então o que eu estou te cobrando aqui é questão de try catch, muito cobrada em provas da FGV, tá? Em qual banco NoSQL? Aí entra já as minhas questões de banco de dados, como eu disse, eu vou fazer essa parte aqui com vocês, tá? Em qual banco NoSQL é otimizado para recuperação rápida de colunas de dados, normalmente em aplicativos analíticos, por reduzir consideravelmente o I/O, tá? Então, o que eu estou te cobrando aqui? Eu tentei fazer uma questão difícil, porque eu não quero fazer aquelas questões meio que idiotas assim. Quais são os tipos de banco de dados NoSQL, tá? Então, o que eu vou fazer questões com vocês é o seguinte: eu vou dar a descrição das vantagens e desvantagens de um determinado cenário, de uma determinada arquitetura de banco de dados, tá? E aí vocês vão, a partir disso, tentar identificar qual é a melhor solução para isso. Então, nesse caso aí, se eu quero recuperar dados de forma rápida para diminuir
o input e o output, né? Eu não quero ficar fazendo questão select recuperando todos os dados do banco. Então, qual é o melhor estilo de banco de dados, qual é o melhor estilo arquitetural de banco de dados para resolver esse tipo de problema? É um relacional? É um NoSQL? E se for o NoSQL, é orientado a documentos? É orientado a coluna? É o chave-valor? Ou é orientado a grafos? Eu vou fazer esse tipo de questão, entendeu? Então, a partir dos trade-offs, das vantagens e desvantagens, aí eu quero que você chegue no banco NoSQL. Só que eu não vou cobrar as 4 definições, né, que é orientado a documentos, coluna, grafos e chave-valor. Eu vou pedir, né, que você saiba os principais exemplos das categorias de cada um desses bancos, tá? Então essa foi uma questão bem de boa. Na próxima eu vou fazer uma questão específica de um banco e depois volto para uma questão de boa, vou ficar alternando nisso, tá? Então nesse caso aqui a letra E, ele é conhecido como um banco de dados colunar, tá? E pelo fato dos dados estarem orientados a colunas, você consegue extrair exatamente quais são os tipos de bancos de dados, quais são os dados que você quer trazer, né? Então ele facilita bastante nessas operações que envolvem muito I/O, beleza? Então aquela figurinha clássica, né, do orientado a documentos, chave-valor, orientado a colunas e o graph, tá? E aqui eu coloquei um artigo muito bacana da Amazon explicando a diferença do banco de dados colunar para um banco de dados relacional, tá? Falando dos outros bancos e tal, e aí eu cobrei especificamente o Apache Cassandra aqui, tá? Eu poderia ser mais maldoso, aqui ó, coloquei aqui, pronto. Então, aqui está o artigo do Apache Cassandra aqui, tá? Então, orientar documentos, chave-valor, white collar e graph store, beleza? Eu poderia ser mais maldoso até e cobrar as especificidades do Cassandra, como a CGU cobrou nas especificidades do Mongo, mas não fui, tá? Então, beleza, a questãozinha bem tranquila. O processo de transformação em um ETL acontece durante a pipeline de dados, onde as transformações acontecem em um processo de ELT, tá? Então, é muito importante a gente já entrar nesses novos termos aí que a galera tem falado bastante, né? Esse Emerging Trending chamado de ELT, né? Extraction, Loading, e depois você faz a transformação. Caiu no Cefaz Ceará, já caiu em editais recentes também. A CGU cobrou o conceito de Data Lake, que tem uma correlação aí com o ELT, afinal, no ELT a gente guarda os dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados em um local, esse local geralmente é o Data Lake, para permitir a sua transformação posteriormente, tá? Então, nesse caso aqui de dados, uma das vantagens aqui é que o ELT, né, a transformação já vai acontecer no ambiente de destino, tá? Então, primeiro, alguns conceitos aqui, o que seria essa pipeline de dados, né? Durante a pipeline de dados acontecem alguns processos, então essas figurinhas aqui clássicas você já viu, né? Pegando a fonte de diversos dados, né? Externos, dados de serviços, dados não estruturados, dados na cloud, passa para um processo de ETL e guarda num processo aqui de DW, tá? Então, essas figurinhas aqui, e a transformação aqui nesse caso, né, no ETL, também conhecida como Staging Area, pode usar um Operational Data Store, um banco de dados mais volátil, justamente para facilitar esse processo de transformação. Depois coloca no DW, depois coloca na análise, tá? Então, esse processo ETL é o padrão, vocês já conhecem, só que o que tem caído bastante agora é justamente o processo de ELT, né? As vantagens e desvantagens, justamente de inverter esse processo. Então, faço a extração, faço o carregamento aqui, já numa base aqui. Aqui ele está usando um Data Warehouse, mas eu poderia estar usando uma base Data Lake, tá? E a partir disso, eu faço a inversão desses valores aqui. Ou seja, eu preciso saber as vantagens e as desvantagens do ETL em relação ao LT, tá? A principal vantagem é que como o dado já está disponível, eu dependo menos da equipe de TI, né, para isso. Então a transformação vai ficar a cargo da equipe de negócio, ao invés da transformação ser a cargo da equipe de TI, tá? E eu também vou entrar um pouquinho aqui no nível dessas ferramentas, né, que são utilizadas hoje em dia para isso. Por exemplo, para criar essa pipeline de dados, estão crescendo. As pipelines de dados estão crescendo em volume e complexidade, né? E o que tem numa pipeline de dados, né? Você tem a parte de collection, né, extração, você tem a parte de storage, você tem a parte de processamento, você tem a parte de análise. Tudo isso aqui envolve uma pipeline de dados, tá? Então existem várias ferramentas para isso, beleza? Você tem a Apache Hadoop, a Apache Hadoop e os conceitos do HDFS aqui. No de vocês, acho que vai cair Spark, né?
Mas na Cefaz Ceará caiu esse conceito, inclusive na redação. Então já tem que ir para a prova em relação a isso. Aqui eu cobrei uma ferramenta, né, que está se tornando cada vez mais conhecida. Nos cursos que eu tenho feito, a galera tem falado bastante disso, que é justamente o Apache Flow, uma ferramenta para automatizar esse workflow dessas pipelines aí, criando tasks e definindo quais são as precedências em relação uma a outra, tá? Então, as pipelines de dados estão crescendo em volume e complexidade, com múltiplos estágios de processamento e dependência entre as tarefas. Hoje, a engenharia de dados compreende entre 80% e 90% do trabalho que a organização possui com os dados. Qual ferramenta é utilizada? A concordância nominal não ficou correta. Qual ferramenta é utilizada para criar workflows de tarefas e melhorar a gestão de trabalhos que envolvam ETL, tá? Eu poderia falar nos nossos próximos simulados, eu posso fazer questão de Kafka, eu posso fazer questão de Mongo, eu posso fazer questão de Airflow, eu posso fazer questão de Spark, tá? Talvez em FluxDB fuja um pouco, mas tudo isso aqui está dentro desse conceito de ETL aqui, tá? Então, galera, na CGU caiu questão de ferramentas, sendo que no edital havia apenas o tópico, então eu vou na mesma pegada aqui, tá? Então, artigo interessante, tá? Você entender as diferenças aqui desses novos termos, né? ETL pipeline versus data pipeline, tá? Se tem ou não diferença em relação a isso. Hoje em dia, a galera tem usado muitas variações, né? Você tem o Data Platform, você tem o Data Pipeline, você tem o Model Ops, o Data Ops, tá? Eu vou falar sobre tudo isso aí, porque isso tem muito a ver com essa pegada nova, né, de ferramentas e processamento em relação ao ETL, tá? Então eu vou falar muito disso nos nossos simulados também, beleza? Então aqui eu trouxe os conceitos de Data Pipeline, tá? Que muitos consideram sinônimos, outros não. Eu achei esse artigo aqui bem interessante, tá? Depois vocês dão uma lida aqui. E esse aqui também, tá? Em relação ao what is a ETL pipeline, né? O Source Transformation e o Target. E o Data Pipeline, né? Que o objetivo final é mover dados, tá? Então, a diferença principal é se o Data Pipeline você está só movendo dados e o ETL você está fazendo transformação. Eu não acho que as bancas vão chegar aqui, mas eu acho que já é importante a gente entender essas diferenças aqui, tá? Então, trouxe aqui umas figuras de um curso que eu tenho feito lá no Coursera, tá? De Data Pipeline can be used for both batch and stream data, supports both long-running batch queries and smaller interactive queries. It typically loads data into a data lake, but can also load into a variety of target destinations, including other applications and visualization tools. Ou seja, uma pipeline de dados pode ser usada tanto para batch quanto para streaming data, né, volume de dados streamados, suporte para operações que rodam por muito tempo, né, como essas batch queries ou tarefas esqueduladas como cron jobs e afins, e tipicamente ela vai carregar os dados num data lake, mas pode carregar os dados numa variedade muito grande de destino, beleza? Existem várias ferramentas para isso, Dataflow, Airflow e o Beam, fora as ferramentas pagas em relação a isso, tá? Então, por exemplo, nessa parte aqui de Data Process e coleção, você pode usar o Airflow. Na parte de Data Storage, você pode usar a Apache Hadoop. Então, para cada uma dessas ferramentas aqui, para cada um desses cenários de uma pipeline, você pode usar uma ferramenta específica para isso, tá? Parte de análise também. Beleza? Então, nesse caso aqui, letra C, o Apache Airflow é uma ferramenta que te ajuda justamente a criar essa pipeline de dados aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, Apache Airflow, só para mostrar uma figura para vocês. Então, esse aqui é o comandinho dela, né? Então, você cria os seus jobs aqui, seus workflows, que ele chama de DAG, tá? E aí, a partir disso, cada uma dessas DAG, elas têm essas tarefas aqui, que uma pode ter precedência em relação à outra, dependência e tal, e de tempos em tempos ela é executada. Essas DAGs podem ser executadas utilizando um script, ou script shell, ou script Python, tá? E aí, por fim, a última questão aqui, né, pessoal, é fazendo as diferenças de OLTP para OLAP, tá? Questãozinha muito clássica, tá? Várias questõezinhas aqui de outros concursos, tá? Cobrando isso. Tem essa 841621 cobrando justamente isso aqui,
tá? De diferenças de OLAP e OLTP, tá? Aqui cobrando mais operações da FGV 2013 e essa aqui também da FGV, essa questãozinha 8679, né? Cobrando justamente as vantagens e desvantagens de OLTP e OLAP, tá? Então, nesse caso aqui, letra A, tá uma questão muito tranquila. A ideia do OLTP é suportar um grande número de usuários simultâneos, né? Enquanto o LAP é mais para um grupo exclusivo de usuários e afins, tá? Então, trouxe um outro artigo aqui também para vocês verem as diferenças do LTP e OLAP, que eu acho que eu peguei o link errado porque está quebrando aqui, ó. Mas se a gente jogar no Google a gente acha, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho agora. E o Gui já tá puto. Pronto. Achei aqui, ó. As diferenças de OLAP e OLTP. Que o Gui também não tá gostando não das diferenças de OLAP e OLTP, beleza? Bom, é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro simulado. Haverá mais 7 simulados aí. E é isso. Deixa eu ali trocar umas fraldas e depois a gente se fala. Falou, pessoal. Até mais.